Você está disposto a viver na plenitude que nós cantamos? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Isso é muito lindo, envolto em melodias, em acordes, em harmonia. Agora, quando você está diante da situação, está diante do problema, o seu corpo é oferecido como sacrifício vivo, será que ele pode fazer como ele fez, assim como Paulo e Silas, levá-los para uma prisão só para salvar um carcereiro, uma família e a família dele? Senhor é fiel. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. A partir do versículo 1, só o versículo 1 e 2. Romanos 12. Pode botar aqui? Romanos 12. Queria ler qual a versão que está aqui. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Segundo, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode parecer algo muito simples, mas o que é a nossa racionalidade diante de Deus? O que é um culto racional? O que é um culto que haja em nós uma racionalidade? De uma linguagem bem simples, é o culto que vem da alma. Porque a nossa alma ela é atrelada à nossa mente, ao nosso intelecto. Então, quando você não cultua com a sua alma, cultua com as suas preocupações, porque você entra por essas portas procurando respostas para os questionamentos daquilo que você tem passado nos teus dias, ou quando você vem buscando algo da mão do Senhor, pedindo, seja cura, seja uma porta aberta, seja aquilo que você queira naquele momento, a motivação que te traz aqui, ou então só por mero hábito, isso vai fazer com que você não entenda e não cultue a Deus da maneira que você deva cultuar. A gente precisa saber que cultuar a Deus vai muito além das razões humanas. Vai da nossa necessidade, a nossa alma ter sede. Procurar a Deus, procurar estar diante dEle, cultuar a Ele, estar na presença dEle. O que é um culto racional? É aquele que não depende de um conhecimento intelectual meramente. É aquele onde a sua alma tem a necessidade de ouvir ou de estar na presença dele. Mas talvez você diga, mas eu posso fazer isso dentro da minha casa. E como é que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo? Simples, eu posso te falar com toda a tranquilidade. Bota embaixo, o pastor falou que essa garrafa está feia. Obrigado. Obrigado. Então, quando você oferece o seu corpo, você está disposto a viver na plenitude que nós cantamos. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei. Isso é muito lindo, envolto em melodias, em acordes, em harmonia. Agora, quando você está diante da situação, está diante do problema, o seu corpo é oferecido como sacrifício vivo, será que ele pode fazer como ele fez, assim como Paulo e Silas, levá-los para uma prisão só para salvar um carcereiro, uma família e a família dele? Será que ele pode usar você de qualquer outra forma para que você possa dizer, eu sou o sacrifício vivo? Primeiro de tudo, o culto começa dentro da tua casa.
E aqui eu lembro uma história foi muito engraçado. Um homem de Deus, ele foi consagrado, muito feliz, muito alegre. Ele quis abençoar o pastor dele, já estava há muito tempo congregando com o pastor. O pastor abençoou e ele queria levar esse pastor para almoçar na casa dele. Ele tinha um jogo de talher de pratas que ele ganhou do casamento dele, um jogo lindo que ele só usava em ocasiões especiais, e até aquele momento, de muitos anos de casado, ele nunca tinha usado aqueles talheres de prata especial. Ele chamou o pastor, calhou que no dia só pôde o pastor e a sua família não foi. E só foi o pastor almoçar na casa dele. Sentaram, almoçaram, se congratularam, ficaram felizes. Até que um certo momento, a mulher dele lavando a louça, o pastor já tinha ido embora, ela, está faltando um garfo. Isso me impressiona, porque ela percebeu que faltou um garfo. Ela foi o pastor. O pastor pegou o nosso garfo de prata. Ele sabia que era de prata, ele pegou. E ficou remoendo, você cobra o pastor, eu não vou falar com o pastor. E passa uma semana, passa 2 semanas, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eu falei assim, vou resolver esse problema agora. Eu vou chamar o pastor para tomar um café aqui em casa. E vamos testar ele de novo. Vamos botar o talher de novo. Vamos tomar um café e a gente vai botar esses talheres e vamos ver se foi ele realmente que pegou. E tomando café com o pastor, estão tomando café animado e tal. O pastor olhou para a cara e falou, estou sentindo que você precisa me dizer alguma coisa. Ela, pastor, eu estou incomodado, eu vou falar. A mulher, sim. E o homem, calma, não fala, não, vou falar. Está doendo dentro de mim. Pastor, pode abrir teu coração. Pastor, vou ser sincero, no dia que o senhor veio aqui almoçar, que o senhor foi embora, eu assumi um garfo. O senhor levou o garfo. Foi o senhor que levou o garfo. Não, eu não levei o garfo. Não, o senhor levou. Não, não levei o garfo. O garfo está no mesmo lugar que eu deixei. É lá onde? Dentro da sua Bíblia. Talvez seja engraçado, mas isso é muito sério. E ela abriu a Bíblia. E o garfo estava lá. É a pergunta que o pastor fez. Você procurou no Senhor se eu tinha roubado seu garfo? Você procurou a palavra do Senhor para saber se eu tinha roubado seu garfo? A nossa racionalidade vai muito além daquilo que nós pensamos. É nós não nos moldarmos aquilo que não é proposto do mundo para nós. Talvez seja você entrando aqui achando que vai buscar das minhas palavras algo que as minhas palavras como ser humano nada surtirão efeito se não for balizada na palavra do Senhor, se não for o próprio Deus. A gente tem vivido, como a nossa irmã falou aqui, você tem vivido dias difíceis, árduos, inúmeras coisas para fazer, principalmente mulher, dona de casa. Mas tudo na nossa vida é escolha. Qual é a escolha que você tem vivido? Receber alimento só aqui? Aqui é o teu dispensa existencial. Você chega aqui, espera de mim, espera do missionário Duda, ou do diácono Paulino, ou de qualquer um que venha aqui, suba nesse púlpito, para dizer para você aquilo que você necessita. Não, você já dobrou o teu joelho? Você já abriu a palavra de Deus na sua casa? Você já teve um particular com ele hoje? Você fez o seu devocional? Você buscou nele respostas para aquilo que para aquilo que tem te angustiado nos dias? Para as dúvidas e questionamentos? Ou você só procura quando tudo desaba? O seu culto entre você e Deus só se dá quando tudo desaba. Que aí você dobra seu joelho, você vai buscar, você vai fazer de verdade. Porque senão você vive no automático. Você entra e sai buscando das pessoas aquilo que você pode buscar em Deus. Eu sempre aprendi com o pastor, aquele que sempre espera o partir do pão na igreja, é porque ele nunca comeu pão dentro da casa dele. E não se preocupe em comer. Porque tem pão na tua casa.
O Espírito Santo ele está na tua casa. A palavra está dentro da tua casa. O pão da vida está dentro da sua casa. E mais do que isso, ele está dentro de você. Mas cabe você acessá-lo. Cabe você buscá-lo. E como é que você entende o sacrifício? Como eu me ofereço esse sacrifício vivo? Qual é a teologia do sacrifício? Lá no Antigo Testamento, o sacrifício era o centro da fé e da adoração. O sangue era derramado no altar e simbolizava o perdão e a entrega. Após o exílio babilônico, a logística do sacrifício ela deu uma mudada. Então, foi substituído pela lógica da obediência, contudo, em Cristo, essas duas dimensões se completam. Tanto a do sacrifício entre o sangue e o modelo da obediência. Hoje, o teu sacrifício, depois da morte de cruz, o teu sacrifício vivo se dá através de uma coisa: obediência. É difícil. Talvez seja muito fácil, mas é muito difícil. É muito difícil Deus falar algo para você e você executar tudo aquilo que Deus quer, sem nenhuma interferência do teu querer, sem nenhuma interferência daquilo que você acha que precisa fazer. Quando o Senhor fala para você fazer algo, você fala assim, não, mas eu posso fazer mais alguma coisinha. Senhor, eu vou falar só mais isso aqui. Quando o Senhor fala assim, só vai lá e perdoa. Aí você vai, não só perdoa, mas você precisa falar algo que estava guardado dentro de você. Você precisa acrescentar alguma coisa. Isso não é sacrifício. Sacrifício é quando você ouve a voz do Senhor e executa ela na íntegra. O sacrifício, ele começou de Arão até Melquisedeque. Ali começou, a gente entende como é que era o sacrifício. O sacerdócio, até de Arão, era um sacerdócio limitado, pois terminava na morte de um animal. Mas quando Jesus, entretanto, se entregou, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio dele virou eterno. E qual é o nosso papel dentro disso? Qual é o meu e o seu papel? Quantas vezes nós negligenciamos a morte de cruz? Quantas vezes nós não verdadeiramente nos importamos com a morte da cruz? Porque a cruz ela tem a verticalidade e a horizontal. O vertical é muito fácil para muitos entender, executar. O difícil é o horizontal. O difícil é você olhar para o lado e entender que por mais que ele não entenda do sacrifício de cruz, você precisa suportar uns aos outros, assim como Deus nos ensinou. Falar de cruz é muito fácil, mas Paulo lá em Coríntios vai dizer, aquele que quer seguir a cruz, ele precisa fazer o quê? Então, quando nós não negamos a nós mesmos em detrimento da cruz, a gente não está validando ela, a gente só está não dando importância nenhuma para o sacrifício de cruz. Porque Jesus ele foi bem claro, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então você acha que seguindo a Jesus, você pode largar e deixar a cruz quando bem entender, a seu bel prazer? É isso realmente que você pensa de sacrifício de cruz? É entregar o seu corpo como sacrifício o quê? Vivo. E aqui eu quero abrir um parêntese, que Deus me deu agora. Vivo é quando você está
respirando? Não. É quando você está de olhos abertos? Não. Viva quando você está no vigor da tua juventude, no vigor da tua vida, e você se dispõe a Ele, você sacrifica o seu tempo, os seus dias a Ele. E aqui, como a nossa irmã disse, você escolhe Ele, você determina escolher as coisas dEle, você determina em seu coração fazer aquilo que Ele quer que você faça. E continue fazendo as coisas que você quer, mas antes, a prioridade é buscar o reino dele, porque você sabe que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas quando você entende isso, você vive uma vida de plenitude, é vivo, é no vigor. Não adianta, deixa daqui, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso terminar isso aqui, deixa quando eu casar, deixa quando eu fazer isso, não, quando isso aqui. Sempre se tem uma desculpa. Sempre se tem um porém. E a sua adoração, o seu culto, se torna hipocrisia. Por quê? Porque você só se baseia em aparências. Você entra e sai por aqui achando que você realmente é um filho do Senhor, quando que você só conhece o Pai de ouvir falar. A gente olha a parábola do filho pródigo e a gente tem por percepção bater muito no que se foi. Mas quando você olha para o que ficou, a fala mais linda não foi para o filho que voltou. Não foi que eu te recebo, coloco o anel em teu dedo. Não foi sobre isso. Eu não estava sempre te esperando. Não foi sobre isso. Foi sobre aquele que ficou. Tu nunca preparou uma festa dessa para mim. Porque você não precisava dela. Porque eu estava aqui. Eu sou muito mais que isso. Deus é muito mais do que uma porta aberta. Ele é muito mais do que uma cura que você entra e sai pelas portas buscando. Ele é muito mais do que uma bênção que você procura. Ou então você entra sempre por essas portas em questionamento, perguntando, pedindo. E o Pai está aqui olhando para você. Aí você vê a oportunidade de alguma pessoa chegar aqui e falar assim, eu recebi de Deus isso, e você questiona assim, eu aqui. Chegou agora, já está assim. E eu estou aqui muito tempo esperando. Eu estou aqui, mais de 30 anos de crente, não estou alcançando o que essa pessoa está alcançando. O que está acontecendo? E o Senhor vira e fala assim, o Senhor para banquete para pessoas que entram e saem. Mas para mim o Senhor nunca preparou nada. Porque você nunca deu valor à mesa que Ele estava com você todos os dias. Está dentro da casa, está todos os dias na mesa. Está todo dia ouvindo, está todo dia aprendendo, mas não está dando valor. Está dando valor mais ao banquete do que o relacionamento e a presença com o Pai. Tem muita gente que na parábola do filho pródigo só se atém ao filho pródigo. Mas o mais doente não é aquele que saiu para falar assim, eu já estou doente, eu vou morrer lá fora. Isso é muito sério. Eu vou sair, vou morrer lá fora. Porque tem hipócritas que preferem morrer aqui dentro, com a aparência de que está bem. Mas quando na verdade está morto. Não tem um sacrifício vivo. Não tem uma vida verdadeira nele. O Senhor espera de nós só aquilo que Ele já sabe que nós temos. Ele quer que você fale. Ele quer que você abra seu coração. E a gente vive hoje uma sociedade que prefere buscar muito mais o banquete do Pai do que dar valor à presença dele à mesa todos os dias. Hoje se busca mais o que Ele pode te dar. Qual o banquete? Qual o quilate do anel que Ele vai colocar no meu dedo? Ou a túnica que Ele possa me presentear? Aquilo que Ele tem para me dar. Eu quero aquilo que o Pai tem para me dar. Mas eu não dou valor à presença dEle diária.
Porque eu não dobro o meu joelho para orar. Eu não procuro como aquela mulher que achou que o pastor levou o garfo dela. Depois de 3 meses, pastor, o garfo está dentro da tua Bíblia. Está no mesmo lugar que eu deixei. Isso é muito sério. Porque isso é desvalorização da presença do Pai à mesa. O Pai está na mesa e você não valoriza a presença do Pai. O culto racional, ele vai muito além de você olhar para mim e ter o intelecto, o entendimento de entender tudo aquilo que eu digo. Mas vai você receber as respostas para aquilo que a palavra de Deus tem para a tua vida. Prestar culto racional é viver diariamente para Ele. É viver se sacrificando todos os dias para Cristo. Nós precisamos viver uma vida de sacrifício. Teve uma época que teve um boom dentro da igreja, uma modinha dentro da igreja que é viver uma vida de adoração. Viver uma vida de adoração. E muitos confundiam o que era adoração. Será que a adoração está atrelada a meras melodias, a música? Não. Adoração não tem a ver com música, não tem a ver com arte. Música é arte. Louvor é música. Também depende do tipo de louvor. Nem todo louvor sobe. Então a gente precisa entender o que é uma vida de adoração, o que é uma vida de sacrifício. Quantas vezes ao dia você faz a vontade do Senhor? Quantas vezes ao dia no teu cotidiano a voz sopra aos teus ouvidos e você para fazer aquilo que o Senhor te direciona? Ou quantas vezes você está vivendo, ou quantas vezes no ano de 2024 você parou para fazer aquilo que o Senhor te ordenou? Você fez aquilo que o Senhor lhe direcionou? Quantas das vezes você abriu mão de um desejo, ou de uma razão, ou de uma certeza sua, porque você ouviu o Espírito Santo falar, deixa, perdoa. Ah, mas ele me machucou, ele falou isso para mim, perdoa. Mas eu tenho razão nessa situação, perdoa. Ah, vou deixar para lá, então não vou perdoar não, tá bom, não falo mais nada. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida sem realmente viver um sacrifício, sem realmente prestar um culto racional a Deus? Quantas vezes a gente vive esse círculo vicioso da mediocridade? Só ser médico, entrar e sair e viver uma vida normal, em que você não ouve, não tira um momento com Deus. Não abre mão daquilo que você quer para fazer o encontro com o Pai. Dá valor à mesa do Pai, dá valor à presença do Pai na sua vida. Quantas vezes você sentou e falou, Senhor, fala comigo. Mas não é Ele falar com você quando você está precisando, não. Ou quando você está desesperado, não. Que a gente tem por primícia ter esse tipo de diálogo com Deus quando as coisas estão ruins. Mas já se parou para analisar a sua vida toda boa, toda zero, 12/7, né? 12/8, aquela tranquilinha. Sentar e falar, Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. O que o Senhor tem para mim nesse dia? Você já acordou e falou, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Ou você acha que você só acorda no meu trabalho, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você nunca perguntou para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Além do meu dia normal, além das minhas atividades normais, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor preparou para mim? Tem alguma surpresa, Senhor? Tem alguma coisa que eu vou ter que fazer diferente? Me prepara. Tem gente que até pergunta ao Senhor que roupa vai vestir. Mas aí é o nível de intimidade que você tem com Ele.
Isso vai de cada um. Mas como é que eu valorizo a mesa com o Pai? A minha pergunta é, você é aquele que, como um filho pródigo, está se sujando e vem aqui para buscar algo cotidianamente, existencialmente, bateu aquela crise existencial, aquela fome existencial, e eu sei que a igreja é a despensa do Senhor. Eu vou lá tem o dispensário, tem homens e mulheres que vão liberar algo para mim, eu vou sentar lá e vou comer, vou ser alimentado. Ai, foi alimentado. Aí você pergunta, você aceita Jesus? Você aceita Ele como... Não, hoje não. Hoje eu já estou alimentado. Hoje não, obrigado. Hoje não. Como se eu estivesse vendendo alguma coisa para alguém. Como se as pessoas chegam para vender alguma coisa para você, você fala, hoje não. Ou está lhe oferecendo algo que é muito precioso, você não nota e fala assim, hoje não. Mas Deus abençoe as suas vendas, Deus abençoe a sua vida. Hoje não. Oxalá se todas as pessoas que falaram isso um dia tivessem a noção e a gravidade dessas palavras. Porque a mesma Bíblia vai dizer, louco se hoje impedir a tua alma. É hoje. Não é amanhã, não é depois. Louco. Ele chama louco. E se hoje pedir a tua alma? O filho pródigo ainda deu tempo. E o pai estava no mesmo lugar esperando. Que o mais lindo que o pai, quando você escolhe, ele não vai atrás de você. Quando você escolhe ir, ele vai continuar te esperando, no mesmo lugar, no ponto de encontro. Ele está lá, no mesmo lugar. Ele não foi atrás do filho pródigo. Mas isso não negligenciou a preocupação, a espera. Ele está sempre assim conosco. Ele está nos esperando no mesmo lugar, no ponto de encontro. E talvez você esteja batendo cabeça se perguntando, poxa, mas é isso? Cadê Deus na minha vida nisso? Ele está no mesmo lugar, no ponto de encontro. É você só colhendo os frutos daquilo que você tem semeado. Simples assim. É simples. Talvez seja uma frase clichê, mas não é. Não adianta você querer plantar café, que está caro. É uma coisa chique, plantar café hoje, talvez você ficar milionário. E achar que vai colher cereja, tomate, ou qualquer outro tipo de legume. Apesar que tomate não é legume, é fruta. Então, se você não entender que ele continua no mesmo lugar, porque a escolha foi sua, você sempre vai se questionar, você sempre vai brigar consigo mesmo. Mas eu não sei se é o pior, é quem vai lá fora e entra aqui dentro buscando o alimento e fala, hoje não, amanhã, depois, não sei o quê, porque é aquele que está aqui. Mas não dá valor à presença do Pai. Não dá valor ao relacionamento à mesa com o Pai. Não se importa se o Pai está bem ou não. É uma parábola. Mas eu fico me perguntando se um dia, quando o pródigo saiu, se o filho que ficou chegou e perguntou para o pai, o senhor está bem? É difícil deixar o filho ir. É difícil ver um filho te matar em vida. Porque é isso que o pródigo fez. Será que eu e você temos um relacionamento com Deus? A perguntar, Senhor, o senhor está bem? O que eu posso fazer para te agradar hoje, Senhor? E talvez você pergunte, mas ele tem um planeta, ele tem um universo nas mãos. Como é que eu vou perguntar para um Deus tão grande o que ele precisa de mim? Se fosse assim, ele não descia no jardim para se relacionar com Adão. Se ele não sentisse a necessidade de se relacionar conosco, ele não descia ao Éden para ter um relacionamento com ele. Ele não fazia questão de deixar o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas.
Então ele sente a necessidade de um relacionamento conosco. Mas qual é o relacionamento que eu estou tendo com ele? É do filho que ficou e só se preocupa com os bens, só se preocupa com aquilo que é herança, com aquilo que eu preciso ter, com aquilo que me é de direito, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou honrando que o senhor está vivo. Mas eu não estou dando importância para você. Não, eu não quero saber se está bem ou está mal. Eu quero saber que a hora certa que o senhor foi embora, eu estou aqui. Estou aqui para receber tudo que é meu. Porque essa é a preocupação. Hoje, nos dias atuais, a gente está se preocupando muito com isso. Igrejas lotam só buscando isso. Só buscando o que o Pai pode lhe proporcionar. Mas é difícil você entender e buscar o relacionamento, o significado verdadeiro dele. Por que Deus me chamou? Por que Deus fez questão de que eu estivesse aqui, nessa mesa, nessa igreja, fazendo parte desse corpo? Qual o propósito? Qual é o meu legado? Aquilo que eu preciso deixar em Deus. Porque eu vou deixar um legado como um homem para os meus filhos, familiares e amigos. Mas em Deus, o que vão lembrar de mim? Fulano de tal orou por mim, hoje eu estou de pé porque ele orou. Isso é legado em Deus. Alguém falou para mim, a Thay pregou para mim um dia, todos os dias, sentávamos no ônibus, indo trabalhar, ela falava uma palavra, liberou uma palavra, graças a ela, não sei onde essa mulher se encontra, se está viva ou está morta, mas ela pregou um dia para mim, ela falou para mim, isso é legado em Deus. Um dia o Duda chegou lá em casa com a cesta básica e falou uma palavra tão linda, num momento tão difícil da minha vida, que ela ali me impactou e hoje eu ando com Deus. Eu não sei se ele está vivo, se ele está, como ele está, mas eu sei que foi graças a ele que eu fui alcançado por Deus. Isso é legado em Deus. São legados em Deus, em vez de eu ficar preocupando com aquilo que eu preciso ser lembrado como eu. Hedonismo sempre, eu. Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto. Mas espera aí, não é bem assim as coisas. Não é assim, eu preciso também, eu tenho família, eu tenho tudo. Sim. A palavra de Deus vai deixar aquele que não largar pai, mãe, esposa, pela minha obra, não pode ser chamado meu filho. E talvez você se pergunte, mas o Senhor falou isso para eu largar tudo pela obra? Não é largar tudo. É dar prioridade. Ele está dizendo sobre prioridade. E eu volto de novo nas palavras do próprio Cristo. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas vos serão? A família, deixa eu te contar as demais coisas. Porque ele cuida. Porque quando você prioriza o reino, ele cuida do resto. Talvez seja resto, não é resto, não. De tudo aquilo que você necessita, de tudo aquilo que você precisa, ele vai cuidar. Porque a sua prioridade é o reino. A sua prioridade é deixar um legado de Deus, não um legado de homem. De que eu fiz, eu plantei, eu escrevi tantos livros, eu preguei tantas dissertações teológicas, eu escrevi histórias, eu abri igrejas. Não! Isso não faz diferença nenhuma no reino. Não faz diferença. Porque a palavra de Deus é bem clara que naquele grande dia, alguns dirão, em teu nome eu fiz o quê? Em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei. E através da minha pregação muitos vieram aos teus pés. E ele vai ouvir aqui, ele não vai ouvir nem uma justificativa, ele não vai ouvir nem um porquê, ele só vai ouvir, apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Por quê? Porque a sua prioridade nunca foi o reino, você nunca visitou, você nunca sentou com o pai e perguntou na mesa, se relacionou.
Então ele não te conhece. Você pode viver na mesma casa com ele. Isso me arrepia, porque tem muita gente que entra aqui, está na casa com ele, mas não o conhece. Se limita a conhecer Deus através do meu testemunho, do seu testemunho, mas ele não tem o dele. Não tem relacionamento. Aí ele ouve do Senhor: aparta-te de mim, porque você esteve sempre na casa comigo, mas nunca me conheceu. E isso mexe tanto comigo que isso vai até do relacionamento seu com seus filhos. Eu vi de uma criação onde o olhar do meu pai já dizia alguma coisa para mim. O olhar da minha mãe dizia alguma coisa para mim. E eu procuro tentar incultar isso na cabeça dos meus filhos. O meu olhar precisa dizer alguma coisa. Você precisa se relacionar comigo. Você precisa entender o que eu falo. Você precisa saber o que eu quero. Você precisa saber os meus trejeitos. A minha cara está dizendo alguma coisa. O meu jeito mudou alguma coisa. Então, se a gente não entender que o relacionamento com Deus reflete o nosso relacionamento com nossos pares, a gente vai sempre andar em círculos, e sem entender o que é um culto racional, o que é a racionalidade quando eu entro aqui por essas portas. É para entender do Pai, ouvir do Pai, me relacionar com o Pai, dando prioridade ao reino. Entrando por essas portas, buscando, primeiro de tudo, se entregar em sacrifício vivo. E depois eu busco as demais coisas. As minhas preocupações, as minhas mazelas, as minhas dificuldades serão respondidas se eu procurar o reino dos céus primeiro. E a palavra de Deus é bem clara que o reino do céu não é comida nem bebida. Não é o que estão dizendo hoje. Essa falácia que é pregada hoje. Não é. Não é sobre isso. O reino dos céus é você saber o seu papel. É você saber o teu chamado. É você saber o que Deus te tem na sua vida. O que Ele espera de você. Ele tem os nossos dias cravados na palma, mas o profeta também disse que Ele teceu os nossos dias. A nossa vida Ele teceu, Ele parou. Ele parou para ter um relacionamento contigo, de escrever a tua trajetória. Mas com o livre-arbítrio, você faz as escolhas que você quer. Mas se você é sacrifício vivo, você se propõe a viver aquilo que Ele fala. Quando você volta a dizer que a nossa irmã Thay falou, você escolhe viver a vida para Ele. Viver uma vida dEle, para Ele, por Ele. O reino do Senhor é simplificado nesse versículo. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas. Não vem falar para mim fazer concessões. Isso aqui não, isso aí. Não, são todas. Todas as coisas. Isso é o reino dos céus. Isso é buscar o reino dos céus em primeiro lugar. É você entender o propósito, é você entender o processo. Em todas as coisas. O Senhor, Ele tem algo tremendo para mim e para a tua vida. Se nós entendemos o que quer ser racional, quando nós entendemos a adoração, quando nós entendemos a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento com Deus. Eu espero qualquer coisa. Pode vir qualquer coisa que eu estou esperando, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Que não sejamos nós como aquela mulher que ficou por 3 meses questionando que o pastor roubou o talher dela. Porque ela deu mais valor ao valor do talher do que o valor do relacionamento. Qual é o teu relacionamento com Deus? Você tem dado valor à mesa com Ele? Você tem sentado à mesa com Ele? Você tem dado valor? Você tem agradecido? Você tem feito aquilo que Ele quer que você faça? Será que Ele tem te colocado em processos para te moldar, para mudar de nível e você ter questionado? Aonde há racionalidade nisso? Que nessa manhã
você possa entender que viver para Cristo é viver em Cristo. As vontades, os mandamentos, as ordens, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que possamos encontrar em Deus as nossas necessidades, não os nossos questionamentos, não as nossas bênçãos. Que possamos encontrar em Deus as nossas necessidades, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Não no mundo, não no dinheiro, não na fama, não nos likes, não no número de seguidores, mas sim nele. Eu tive a oportunidade de estar numa reunião de homens, numa igreja, e eu ouvi um jovem falar: eu tenho sede, eu não estou desviado, eu só não estou próximo. E eu interrompi e falei: você não está na mesa. Você preferiu se levantar da mesa, como filho pródigo. Se for morrer, eu morro lá fora, mas pelo menos eu não levo ninguém comigo. Mas a minha preocupação, será que sou eu aquele que está na mesa e não dá valor à presença do Pai na mesa? Tem muitos que são assim. E ficam pontuando, e ficam rotulando, julgando quem saiu. Estão numa eterna hipocrisia, sentados à mesa sem dar valor à presença do Pai, sem honrar a presença do Pai, achando que só pelo fato de estar na casa com Ele já é o suficiente, achando que o fato de fazer uma coisa ou outra dentro da casa, que são inerentes àquilo que você precisa fazer, você acha que está fazendo algo extraordinário, algo grande, estupendo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Que nós possamos ser daqueles que dão valor à presença do Pai. Que em cada culto, em cada dia, em cada hora, em cada segundo das nossas vidas, nós sejamos sacrifícios vivos. Que Ele possa olhar e procurar. Ali encontrei, vou usar. Disponibilidade. E as nossas prioridades sejam sempre o reino. Seja o nosso projeto de vida, o nosso alvo. Não seja só o céu, ser Cristo, mas é deixar um legado para esse mundo em Deus. O máximo de pessoas impactadas pelo poder de Deus que tem na minha vida. Porque não é sobre mim, é sobre o que eu tenho dele. Impactar o máximo de pessoas através dele. Por ele. Para essas pessoas irem para ele. Simples assim. Que nós sejamos aqueles que façamos a diferença. Amém, irmãos?